Você deve se lembrar que o Salmo 116 é uma expressão de gratidão e louvor a Deus por sua fidelidade e resgate. O versículo 12 se destaca como uma passagem singular que evoca a reflexão sobre como retribuir a Deus por suas bênçãos. No versículo 12, o salmista indaga: "Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?" Nessa passagem, o uso do termo benefícios denota uma ampla gama de favores divinos concedidos. A construção interrogativa implica uma busca interior por uma resposta acolhedora, refletindo a relação entre o adorador e o transcendente. O cerne deste versículo reside na questão da reciprocidade diante da generosidade divina. O salmista reconhece que Deus é o doador das bênçãos e, portanto, o merecedor da devoção. A pergunta retórica transcende o simples ato de dar e questiona o estado interior do adorador. A indagação do salmista implica uma análise teológica sobre a natureza da devoção. A ideia de retribuição em um contexto espiritual nos convida a considerar como podemos retribuir a Deus, uma vez que Ele é onisciente e onipotente. Isso sugere que a resposta reside na transformação interna e na dedicação da própria vida como um ato de reconhecimento. Com base na descrição do salmista de angústia e sofrimento no Salmo 116, várias áreas da vida dele podem ter sido afetadas, como bem-estar físico, agitação emocional, lutas espirituais, impacto social e relacional, impacto mental e psicológico, circunstâncias da vida e questões existenciais. Observe o que eu imaginei sobre cada um desses fatores. Primeiro, bem-estar físico. A referência do salmista aos cordões da morte que o cercaram sugere uma grave ameaça ou doença física. Ele pode ter enfrentado uma situação que colocou sua saúde física em risco. 2. Agitação emocional. As palavras do salmista, vencido por angústia e tristeza, indicam intenso sofrimento emocional. Ele pode ter sido dominado por sentimentos de tristeza, pesar, ansiedade ou desespero. Em terceiro lugar, lutas espirituais. O clamor do salmista por misericórdia e libertação revela uma luta espiritual. Ele poderia ter lutado com sentimentos de abandono, questionando sua fé ou buscando a garantia de Deus. 4. Impacto social e relacional. A ameaça do salmista de se sentir alarmado e perceber todos como mentirosos pode sugerir relacionamentos tensos ou uma sensação de isolamento. Ele pode ter experimentado dificuldades em confiar nos outros ou se sentido traído. 5. Impacto mental e psicológico. A angústia e a tristeza vividas pelo salmista podem ter afetado seu bem-estar mental, levando à exaustão emocional, estresse ou outros desafios psicológicos. 6. Circunstâncias da vida. O sofrimento do salmista pode estar relacionado a circunstâncias adversas da vida, como dificuldades financeiras, perda de um ente querido, perseguição ou contratempos pessoais. E 7. Questões existenciais. A situação do salmista pode tê-lo levado a refletir sobre o significado e o propósito da vida, levando a profundas questões existenciais. É essencial lembrar que, embora possamos especular sobre as possíveis áreas da vida dos salmistas que foram afetadas, o foco principal do salmo é a compaixão e a libertação de Deus. O salmista exterioriza sua aflição, mas no final testemunha a bondade e a salvação de Deus, enfatizando a gratidão e a devoção ao Senhor. Talvez você esteja se perguntando como eu consegui produzir uma reflexão tão precisa sobre esse salmo. E a resposta está na pesquisa preliminar do texto, que eu sempre faço antes de preparar um esboço para pregar. A pesquisa se ocupa em buscar resposta para 2 pontos fundamentais. Primeiro, o estudo do texto e contexto, respondendo a 3 perguntas. Primeiro, contexto histórico e geográfico. Segundo, contexto literário. E terceiro, significado do texto. E um segundo ponto é a identificação da ideia principal do texto, respondendo também a 3 perguntas. O que o texto está dizendo, qual é o ensinamento do texto e qual é a mensagem central. Dica importante: quando você começa seu estudo bíblico respondendo a essas questões, metade da sua abordagem está resolvida. Agora é só você pegar a sua Bíblia, analisar o Salmo 116, anotar suas impressões e dividir o resultado comigo aqui nos comentários. E se você quiser usar a minha análise completa desse salmo como material de referência, é
É só me pedir que eu envio para você.